Boa tarde a todos. Registro minha satisfação em participar desse talk show, desse evento, desse seminário. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, doutora Sabrina. Obrigado, professor Juarez, pelo convite. É uma grande honra estar aqui no Tribunal de Contas de Santa Catarina, um tribunal tão importante, que tanta contribuição tem dado ao Estado de Santa Catarina e ao país. E registro também a satisfação de participar nessa mesa aqui tão rica e tantos debatedores ilustres, tantos palestrantes ilustres. Enfim, como o nome, o professor Juarez Freitas estava comentando há pouco, como é talk show, não se espera que se dance, mas que tenha esse caráter um pouco mais provocativo, coisa desse tipo. Então, quando eu vi o nome, eu disse, puxa vida, nenhuma habilidade artística eu tenho, então terei dificuldade em me apresentar. Então, lembrei de uma poesia, na verdade, um verso de uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, para introduzir o tema, que ele diz o seguinte, a lei não basta, os lírios não nascem da lei. Então, o ponto central dessa discussão, esse verso do Carlos Drummond enseja, é saber qual é o limite da lei. A lei, ela consegue, a lei ou a Constituição, de uma forma geral, ela consegue restringir o orçamento público, ela consegue um equilíbrio fiscal intertemporal. Então, essa grande questão hoje que se coloca com a emenda constitucional número 95, que autodenominou o novo regime fiscal. Aqui introduziu o teto de gastos públicos. Os gastos públicos hoje no Brasil, os gastos públicos federais, estão limitados aos gastos públicos de 2016, acrescidos de 7,2%. Então, tem uma emenda à Constituição, ou seja, foi constitucionalizado o assunto, limitando o gasto público federal. Isso tudo é muito interessante porque, na verdade, o teto, se a gente analisar bem, esse teto de gasto público, ele é uma regra fiscal. É uma autorrestrição que o governo se impôs, o governo se autoimpôs uma restrição, ou seja, atua às suas próprias mãos, limitando o quanto ele pode gastar, durante o ano, qual é o seu limite de gasto do governo federal pode fazer isso. E alguns estados fizeram isso também. No estado do Ceará, por exemplo, também aprovou um teto de gasto estadual. Não sei se aqui em Santa Catarina o fez, mas vários estados fizeram. Ele pergunta, por que foi necessário isso? Por que precisou constitucionalizar esse assunto? Ora, se todo ano você tem que fazer um orçamento público, então você já tem um controle natural que a Constituição impôs, por que se colocou isso na Constituição? Por que o governo atuou às suas próprias mãos, se autolimitou, se restringiu, impediu até o funcionamento de políticas mais expansivas que tivesse proposto? E, ao mesmo tempo, que ele pudesse propor. E, ao mesmo tempo, a gente fica pensando, olha, mas não já existe a Lei de Responsabilidade Fiscal? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio em 2000 com uma promessa muito forte. A promessa era exatamente isso, olha, o equilíbrio intertemporal das contas públicas. O orçamento será equilibrado daqui para frente. Aqueles gestores que gastam mais, gastam irresponsavelmente, que não respeitam a restrição orçamentária, a disciplina fiscal, serão punidos. Então, nós teremos, com essa lei, a garantia de um equilíbrio no país. O equilíbrio orçamentário no país estará garantido. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente viu a implementação da lei de responsabilidade fiscal, a realidade não é essa, professores. Não é? Tanto é que a gente teve, a partir, por exemplo, de 2013, 2014, déficits do governo federal enormes déficits crescentes. Então, a lei de responsabilidade fiscal não conseguiu cumprir a promessa do equilíbrio intertemporal. Quando a gente olha o orçamento público, essa emenda à Constituição, essa emenda do teto, ela vale por 20 anos para frente, né, os próximos 20 anos. Se a gente olhar os 20 anos para trás, o que houve? Em 1996, o gasto público federal era 13% do PIB. Em 10 anos depois, ou seja, em 2006, o gasto federal já era 17% do PIB.
2016, 10 anos depois, ano passado, final do ano passado, fechou em quase 20% do PIB. Ou seja, mesmo com a lei de responsabilidade fiscal, que obriga que cada despesa nova tem que ter, ou você cria uma receita nova, ou anula outra despesa permanente, mesmo com essa lei de responsabilidade fiscal, o gasto público cresceu 7 pontos percentuais do PIB. Então, a LRF, é até difícil dizer isso aqui num tribunal de contas, mas a LRF fracassou nesse aspecto, de conter o crescimento do gasto público. Então, como regra fiscal, ela fracassou. Ela não conseguiu conter, equilibrar o orçamento público. Então, volto, por isso que eu comecei com o Drummond, quando ele disse que a lei só não basta, os lírios não nascem da lei. Ou seja, a lei, por si mesma, ela não conseguiu garantir, a lei de responsabilidade fiscal, que tinha uma esperança muito grande sobre ela, não conseguiu garantir o equilíbrio das contas públicas. Pois bem, e aí, esse é o quadro, o governo resolveu lançar um instrumento mais forte ainda. Já que a LRF não conseguiu uma lei complementar, vamos fazer uma emenda à Constituição. Vamos colocar isso na Constituição Federal, um limite de gasto público, que é a emenda 95. E, basicamente, o que ela diz é que os gastos só podem ser os de 2016, estão congelados em 2016, em termos reais. A cada ano você pode reajustar pelo o crescimento da inflação para os anos seguintes. O que significa isso? Se a lei for implementada, ou seja, se a emenda for bem sucedida dessa vez, diferentemente da LRF, o gasto público federal vai diminuir como proporção do PIB. Se espera que o Brasil continue a crescer nos próximos anos. É claro que ninguém quer essa estagnação nos últimos 2, 3 anos, não seja o quadro daqui para frente. A gente espera superar essa crise rapidamente, em 1 ou 2 anos voltar a crescer, e o país volte a crescer pelo menos a 2, 3% ao ano. Não é? Então, significa que, nos próximos 20 anos, nós teremos uma grande diminuição do setor público federal. O setor público federal será menor. Se a emenda for bem sucedida. Então, o meu ponto é o seguinte, ora, se a LRF não funcionou, a emenda vai funcionar? A emenda 95 vai funcionar? Ela vai ser obedecida? Basta a emenda para que ela funcione? Então, a gente tem que observar as características dela. Uma vantagem que ela tem em relação à LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é muito mais simples. Ela tem apenas 3 artigos, é bastante simples. Olha, o limite é 2016, ponto. Os anos seguintes vai ser apenas reajustada pela inflação. Então, é bastante simples, enquanto que a LRF é cheia de nuances, cheia de hipóteses de exceção, que acabam permitindo várias interpretações, muitas que flexibilizam o rigor da norma. Aqui não, aqui ela é muito simples. É o limite... É a despesa que foi a despesa paga, conceito de despesa paga em 2016, você aplica a inflação nos anos seguintes. Segunda providência que ela tomou, ela limitou por poder. Não é um limite global, é um limite por poder. Então, tem um limite do poder executivo, tem um limite do poder legislativo, tem um limite do Tribunal de Contas, tem um limite do Senado, tem um limite da Câmara, tem um limite do TCU, tem um limite do TST, tem um limite do Supremo, tem o limite do Ministério Público, enfim, limitou por poder. Exatamente no sentido de que, olha, se um poder não se ajusta, continua a crescer seus gastos, eles não possam pressionar, evitar que eles pressionem o poder executivo. A emenda não permite isso, exatamente para que o limite seja por poder que todos os órgãos se autocontenham, se restringem suas despesas. A exceção que ela abriu, e aí ela começa a ficar problemática, toda vez que você faz uma norma e começa a abrir a exceção, seus problemas começaram também, é o caso da LRF. A exceção que ela abriu foi a área de saúde e educação, que ela permitiu que, em 2017, ela não seguisse a regra geral. Em 2017, ela segue uma regra específica que garante os mínimos constitucionais. Mas, a partir de 2018, aquelas exigências de mínimo constitucional que tem lá para a saúde e para a educação acabaram. Agora, as despesas de saúde e educação têm que seguir apenas o comportamento da inflação. Eu estou mostrando alguma coisa ali que eu estou sem óculos, não estou vendo. Vou colocar aqui. 5 minutos só? Uau, com passo ligeiro. Então, eu vou apressar aqui o argumento. Pensei que estava só no preâmbulo. Então, eu vou...
Então, outro ponto que eu considero frágil da emenda é que ela permitiu que créditos extraordinários fiquem fora do limite do teto. Aparentemente é uma boa regra, é um bom dispositivo. Porque, olha, toda regra tem que ter um mecanismo, uma válvula de escape. Ela não pode ser rígida demais, porque tudo que é rígido demais acaba quebrando. Então tem que ter uma certa flexibilidade para que não quebre, que ela permita uma oscilação. Então, crédito extraordinário, como está na Constituição, é razoável que fique fora até do teto, porque crédito extraordinário é exatamente quando há uma calamidade, há uma comoção, há uma guerra. Então, o país está em guerra, tem uma calamidade no país, não, mas não pode gastar mais porque eu tenho teto. Paciência do teto, tem uma calamidade, temos que resolver esse problema, não é isso? Tem uma guerra, então tem que resolver. Então, o teto não pode se aplicar nesses casos. Então, foi uma cláusula de escape que ela permitiu. Mas, na prática brasileira, aí a tal da realidade constitucional brasileira, o que a gente vê é que se abre crédito extraordinário para tudo. Não é? Crédito extraordinário, eu vi vários exemplos aqui, crédito extraordinário para coisas banais, se abre no Brasil crédito extraordinário. Então, exatamente para burlar a regra geral, se abre crédito extraordinário com muita facilidade. Então, isso faz com que, seja se você abre por crédito extraordinário, você acaba fugindo do teto. Ora, se é assim, então, tudo vai ser crédito extraordinário. Começar a interpretar, isso aqui é extraordinário, isso aqui é extraordinário. Então isso já é algo para se preocupar. E um ponto central, já que faltam poucos minutos, que eu quero destacar, qual é a instituição que é responsável pela sanção? Toda regra, né, se tem uma norma, tem uma regra, tem que ter uma sanção. A LRF ela foi precisa nesse aspecto. Ela disse assim, olha, essas aqui são as regras, e a instituição... Uma das instituições responsáveis pela sanção é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vai aplicar sanções inclusive duríssimas. Chega a ser 30% dos vencimentos anuais, por exemplo, no caso de descumprimento de meta fiscal e várias outras. Aqui não, ela não estabeleceu sanções específicas, pessoais, e não estabeleceu quem era o responsável por acompanhar, para garantir o que os americanos chamam de enforcement. Ela não estabeleceu quem é o responsável pelo enforcement. Então, eu escrevi um artigo mostrando que, na verdade, o grande responsável pelo enforcement da lei, pelo cumprimento dessa lei, no âmbito federal, é o Tribunal de Contas da União. Porque, olha, ela é uma norma, né, que está na própria Constituição, e o que diz a Constituição Federal? Que o Tribunal de Contas será o responsável por aplicar sanções no caso de irregularidade de contas ou ilegalidades graves. Está na Constituição Federal isso, artigo 71, inciso 8, salvo engano. Pois bem, descumprir, se o tribunal, por exemplo, o TST, qualquer tribunal descumprir, a Justiça Eleitoral descumprir o teto, ou o Ministério Público descumprir o teto, isso é uma infração grave à norma legal? Certamente que sim, não é? Porque está lá na Constituição. Então, é passível de sanção por quem? Pelo Tribunal de Contas, que tem um mandato genérico, o TCU, de aplicar sanção àqueles que cometem irregularidades graves. E a conta pode ser considerada irregular? Certamente. A conta do presidente do TST ou do Procurador-Geral da República pode ser considerada irregular se ele se ele exceder o teto expresso lá na Constituição. Claro que... Mas aí a segunda questão, quem é o responsável? É o próprio tribunal? É o próprio presidente do tribunal? É o Procurador-Geral da República? Ou é o ordenador de despesa? Aí tem que analisar cada os casos concretos, não é? Porque, por exemplo, se o presidente do TST, por hipótese, ou o Procurador-Geral da República continuar... foi alertado que ele está próximo do teto, ele tem terceirizados lá, e ele não tomou nenhuma medida para excluir os terceirizados, por exemplo, para demitir terceirizados, ele pode ser responsabilizado, ele foi o responsável. Ou então, está próximo do teto, ele está fazendo novas despesas, novas contratações, quando deveria estar restringindo, ele pode ser responsabilizado e a sua conta pode ser julgada irregular. Então, o TCU, na minha avaliação, apesar disso não estar expresso na emenda, tem um papel-chave de garantir que a PEC seja efetiva, né? que ela realmente seja implementada, que ela não fique mais uma lei que não pegue. Para encerrar, eu sei que tem todos os meus colegas aqui de mesa para falarem, eu já vou concluir.
Uma grande dificuldade da emenda, para ela ser efetiva de fato, é que, ora, com o pressuposto da PEC, dessa emenda do teto, havia uma mudança no processo de formação da despesa pública. Vejam, senhores, a despesa pública, deixa eu pegar dois exemplos, o gasto pessoal e a despesa previdenciária. A despesa pública ela cresce automaticamente, boa parte dela. A despesa pessoal, por exemplo, as pessoas passam da letra A para a letra B, da letra 15 para a letra 16, sem nenhuma ação dos gestores públicos. Os servidores militares passam de tenente para capitão, de capitão para major, sem nenhuma ação dos gestores públicos. Então, a despesa cresce vegetativamente, automaticamente, sem nenhuma ação específica. Despesa previdenciária, o mesmo caso. A despesa previdenciária hoje, que é uma das grandes despesas do país, despesas públicas do país, elas crescem automaticamente. O número de pessoas que ingressa no sistema previdenciário é muito maior do que o número que saem. Não é? É uma grande notícia, professor Juarez, o aumento da longevidade. O senhor sempre fala isso, olha, eu quero ver 100 anos, pelo menos. Excelente notícia para as pessoas, mas péssima notícia para o sistema previdenciário, para a sustentabilidade do sistema previdenciário. Então, quer dizer, e ele tem, automático, com as regras vigentes, não é? Com as regras vigentes, as despesas previdenciárias vão crescendo cada vez mais e vão cada vez mais imprensar as demais despesas. E aí vão chegar ali no teto, e as despesas vão ficar imprensadas. Então, tinha como pressuposto uma grande reforma da Previdência para que o teto seja efetivo, para que ele tenha sucesso, para que seja, de fato, implementado, essa trajetória seja interrompida, do 13 para o 17, para o 20, uma grande reforma da Previdência. Como o governo está tentando fazer, assim que ele aprovou a emenda do teto, ele propôs a PEC da Previdência. É preciso uma reforma administrativa muito profunda também para que a despesa pública com o pessoal deixe de crescer de forma automática. Enfim, tem uma série de pressupostos que, para que a emenda do teto seja bem-sucedida, precisam ser atendidos. Então, aqui não vai nem um juiz de valor se deve fazer reforma da Previdência ou não. Não se trata disso. É simplesmente uma questão de, para que ela seja implementada de fato, para que ela realmente tenha efetividade, essas reformas são pressupostos, porque, caso contrário, você vai encostar rapidamente no teto que foi estabelecido, e as demais despesas, que não são obrigatórias, mas são essenciais, por exemplo, despesa de saneamento, e uma série de outras despesas, elas vão ficar imprensadas por aquelas que crescem automaticamente. Então, sei que o meu tempo já está encerrado, agradeço a paciência de todos, eram essas breves considerações que eu queria fazer. Obrigado.